A AGU e Ministério da Cultura lançam projeto para renegociar dívidas do setor cultural. Ótima iniciativa do governo. Ai, eu escrevi errado aqui, olha só, escrevi pro governo Bolsonaro, olha que louco. Deixa eu arrumar aqui, só um minuto, gente. Folha Democrata, Laia. Sessão, erramos, gente. Ó, eu tô acertando aqui na outra janela, só para vocês verem como a gente acerta. A gente tá com tanto Bolsonaro na cabeça que aí eu vou lá e cometo esse impropério, né? Governo Lula. Aí eu acerto aqui. Eu vou lá. Essas notícias são editadas, tá, gente? Depois, o que acontece é que depois a gente tem um sistema que atualiza automaticamente, e aí depois eu vou lá e edito a notícia. Mas, ó, governo Lula, é isso aí, agora tá certo. Ótima iniciativa do governo Lula. Acertando aqui a notícia ao vivaço com vocês. Vamos seguindo aqui. Ó, a Margarete Menezes ali. Setor cultural foi um dos mais prejudicados pela Covid-19. Obrigado, Antônio Fernandes. Com suspensão de todas as atividades e fechamento de casas no período mais crítico da pandemia, o que levou a uma acumulação de dívidas. A Advocacia Geral da União, a AGU, representada ali pelo Jorge Messias, e o Ministério da Cultura lançaram nesta quinta-feira, dia 3 de agosto, o projeto AGU Procultura, que permite a renegociação de dívidas de profissionais e empresas do setor cultural com entidades públicas federais em condições especiais. Em cada renegociação para quitação de débitos, serão considerados o perfil da dívida e a capacidade de pagamento do devedor. A renegociação direta com devedores pretende reduzir os processos judiciais e a cobrança de dívidas e regularizar a situação dos atores culturais. Com isso, o objetivo final da iniciativa é viabilizar a retomada da capacidade produtiva do setor e impulsionar atividades culturais, meus queridos. Vamos aqui acompanhar, vou até jogar essa notícia aqui para mais gente acompanhar. E vamos ficar aqui por dentro de tudo, meus queridos. Ao lançar a iniciativa, a ministra Margarete Menezes afirmou que viver de arte e cultura não é missão fácil no Brasil. Tem uma dimensão enorme a gente proporcionar uma oportunidade nova para quem trabalha e para quem quer uma transformação no setor de cultura e para quem precisa, disse a ministra sobre a renegociação das dívidas. Margarete Menezes, que também é cantora e compositora, ressaltou que o segmento foi um dos mais prejudicados pela pandemia da Covid-19. Lembrando que no período mais crítico das infecções pelo vírus SARS-CoV-2, todas as atividades culturais foram suspensas e os estabelecimentos fechados. Com a inatividade, profissionais e empresas acumularam dívidas com entidades públicas federais. Essa ação é importante para o setor cultural por dar oportunidade de renegociação de dívidas ao lado do investimento econômico e ainda fazer o setor cultural brasileiro se reposicionar após sofrer muito com a crise sanitária. Os efeitos dessa crise ainda não foram superados pelo setor, que foi um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19, comenta a ministra da Cultura, Margarete Menezes. O advogado-geral da União, Jorge Messias, lembrou que quando tomou posse no cargo, em janeiro deste ano, encontrou diversos processos de cobrança na justiça envolvendo pessoas físicas e jurídicas e ressaltou os prejuízos provocados a eles pela pandemia da Covid-19. Para Messias, a renegociação das dívidas de agentes culturais ajudará a superar barreiras para, de fato, reconstruir a cultura brasileira e, desta forma, cumprir a promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Toda a gestão pública e o setor jurídico público estão comprometidos em pavimentar processos e melhores condições de acesso aos recursos públicos federais para que profissionais da cultura possam cumprir bem o seu papel. Isso também é bem cumprir a nossa Constituição Federal, porque o direito à cultura está nela. Não existe um Brasil feliz, de novo, sem a cultura, reforça o advogado-geral da União, Jorge Messias. Renegociação. A Advocacia Geral da União disponibilizou um link para esclarecimento do projeto AGU Procultura e informou que o projeto lançado hoje será implementado em 2 etapas. A primeira será com início imediato e envolverá os débitos com as autarquias e fundações públicas federais
da área de cultura. A segunda etapa do projeto AGU Procultura a ser anunciado vai renegociar dívidas dos profissionais e empresas do setor cultural com os demais órgãos federais, além de autarquias e fundações públicas federais. São as seguintes autarquias e fundações públicas federais do setor cultural credoras dos projetos: a Agência Nacional de Cinema, Ancine, Fundação Alexandre Guzmão, a FUNAG, a Fundação Biblioteca Nacional, a FBN, a Fundação Casa Rui Barbosa, a FCRB, a Fundação Cultural Palmares, a FSP, a Fundação Joaquim Nabuco, a Fundage, desculpem, a Fundação Nacional de Artes, a Funarte, o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, e o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IFAM. Inicialmente, a AGU estima que cerca de 600 milhões em débitos possam ser renegociados. O valor correspondente a 1.671 processos judiciais que envolvem 2,6 mil devedores do setor cultural com a União serão acionados em uma busca ativa feita pela União. Para devedores com dívidas irrecuperáveis ou de difícil recuperação, onde muitas vezes não há bens como garantia de pagamento da dívida, o projeto AGU Procultura oferece condições especiais para o pagamento, com descontos de até 70% e parcelamentos em até 145 meses. Segundo a Procuradora-Geral Federal, Adriana Maia Venturini, 88% dos devedores de autarquias e fundações públicas federais têm esse perfil. Adriana esclarece que, nesses casos, a dívida não será perdoada, visto que não existe previsão legal para isso, mas é possível renegociar. Quando se verifica que o crédito é de difícil ou impossível recuperação, o governo movimentará a máquina pública e, ao final, não receberá nada sem resultado, ou seja, entra com processo, manda penhorar um bem, não acha nada e a questão se arrasta por uns anos na justiça. Para esse perfil de devedor, então daremos 70% de desconto e parcelaremos 30% da dívida. Depois da renegociação, salva, explica a procuradora. Os demais devedores poderão renegociar as dívidas com parcelamentos de até 60 meses. No caso de pagamentos à vista da dívida, há a possibilidade de maior desconto para dívidas de difícil recuperação. Em entrevista à Agência Brasil, o presidente da Fundação Cultural Palmares, João Jorge Rodrigues, que é diretor do grupo baiano Olodum, elogiou o projeto que permitirá que agentes culturais voltem a tomar crédito para financiar novos projetos. Hoje é dia de tocar o tambor, de cantar em voz alta, de declamar poesias, porque a AGU, o MINC e a Fundação Cultural Palmares estão contribuindo para que brasileiros da cultura e do entretenimento possam voltar a fazer parte dos incentivos e do fomento que temos no país. Não é uma anistia de dívidas, são condições para pagar aquilo que é devido. É uma iniciativa incrível de como fazer para o legal não ser um impeditivo de se fazer cultura e para que o jurídico não seja uma torneira que fecha portas. Como fazer para que o Estado brasileiro seja dos brasileiros? Este gesto de hoje é um gesto para os brasileiros, celebra o presidente da Fundação Cultural Palmares, João Jorge Rodrigues. Área cultural. De acordo com o Observatório Itaú Cultural, em 2020, a economia da cultura e das indústrias criativas do Brasil movimentou 230,14 bilhões, o que equivale a 3,11% do Produto Interno Bruto, o PIB, do Brasil no período. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, lembrou ainda que em 2020 o setor empregava mais de 7,4 milhões de trabalhadores e abrigava mais de 130 mil empresas, de acordo com o Observatório Itaú Cultural. Esse aqui é o poeta Antônio Marinho, durante o lançamento do projeto AGU Procultura, que permite a renegociação de dívidas de profissionais e de empresas do setor cultural com autarquias e fundações públicas federais na área cultural. Essa informação aqui. Ao fim da cerimônia, o poeta pernambucano Antônio Marinho recitou o poema manifesto Funeral das Brancas Nuvens, 1970 e nada, do jornalista conterrâneo Gêneton Moraes Neto, grande jornalista, que faz referência à ditadura militar no Brasil e justificou a escolha dos versos para o período contemporâneo. O Brasil está em pleno recomeço, em plena retomada, com toda a força para, além de avançar mais, anular esse ato de país que nós vivemos. Creio que, com muita fé e muita cultura, nós vamos vencer.
Eis o poema. Eu vos anuncio o funeral da década das ausências, 1970 e nada. Boa noite, imperadores da desesperança. Boa noite, patrulhas do gás lacrimogênio. Boa noite, senhores tristes do poder. Boa noite, velhos irmãos de cabelos cortados. Boa noite, batalhões de choque. Boa noite, durma bem, durma em paz, tio Sam. Eu vos anuncio o funeral da década das brancas nuvens, 1970 e nada. Boa noite, Planalto Central do Brasil. Boa noite, mestres de moral e cívica. Boa noite, heróis de estátua. Boa noite, loucos carcereiros sem rosto. Durmam sem medo de nossas garras. Eu vos anuncio o funeral da década sem bandeiras, 1970 e nada. Boa noite. Sonhem agora com a paz celestial. Os anos 60 já vão longe, longe. E os profetas erraram. Boa noite. Sonhem agora com a paz celestial. Os anos 60 já vão longe, longe, longe. Todos os profetas erraram. As ruas de maio em Paris, a primavera de Praga, as cordilheiras da América, os palcos de Woodstock são agora um retrato na parede. 1960 sonhos, 1960 sonhos mortos, 1970 e nada. Então, boa noite, imperadores da desesperança. Toquem os sinos da aleluia. Nós estamos ouvindo em algum lugar. Vistam a roupa de sábado, afinem o coro dos contentes. Vocês sabem, o nosso grito ficará calado. E aí? Bom dia, John Lennon, de 40 anos. Bom dia, poetas de todas as manhãs. Bom dia, pássaro azul da felicidade geral, que voa longe de nós agora. Olhem o nosso coração, ele resiste, porque os velhos sonhos passaram para sempre e as nossas mãos vazias de bandeira vão reconstruir novas miragens. A esperança é o único dever e a saudade é uma jaula. Então, boa noite, imperadores da desesperança. Boa noite, patrulhas do gás lacrimogênio. Boa noite, velho Marx. Boa noite, profeta das oliveiras. Vocês foram crucificados. Eu vos anuncio que nós não estamos plenamente mortos. Eu vos anuncio que nós não estamos plenamente mortos. Reportagem da Daniela Almeida, repórter da Agência Brasil. Muito linda a poesia, muito lindo o Ministério da Cultura. A Margareth Menezes está fazendo um ótimo trabalho, inclusive no setor de games, gente.